Conhecer os grupos de farinhas, que nós temos 3 principais, de estrutura, de liga e de maciez. Então, você precisa conhecer esses grupos, conhecer cada tipo de farinha que pertence a cada tipo de grupo, para você não substituir a farinha de um grupo pela farinha do outro grupo. Então, um exemplo, né? Como a gente já falou da farinha de amêndoas, a farinha de arroz branco, ela pertence ao grupo de estrutura. A farinha de amêndoas pertence ao subgrupo de farinhas proteicas. Não pertencem ao mesmo grupo. Se eu substituo uma pela outra, não vai dar certo o meu bolo, tá? Nas proporções de maior, né? Maior proporção. A farinha de arroz pela farinha de amêndoas, meu bolo provavelmente vai baixar porque eu não vou ter estrutura. Então, eu preciso utilizar as mesmas farinhas que pertencem ao mesmo grupo. Farinha de arroz branco, farinha de trigo sarraceno, farinha de grão de bico, feijão branco, aveia, farinha de amaranto, farinha de tefe, painço, todos esses tipos de farinhas são farinhas de estrutura. Então, você pode adicionar, utilizar em combinação todas essas farinhas, compondo o grupo de estruturas. Farinha de umidade, maciez e leveza, nós temos o amido de milho e a fécula de batata, esses dois, tá? São 2 amidos. E farinha de liga, nós temos polvilho doce, polvilho azedo, fécula de araruta, temos a farinha de chia, farinha de linhaça, são farinhas de liga, que agregam liga às preparações. Outra coisa importante, quando você for fazer o seu mix de farinhas, é você observar se aquele tipo de farinha que você está adicionando ao seu mix não deixa sabor residual na receita. Como assim? Eu vou utilizar 50% da minha parte de estrutura de farinha de arroz branco e 50% de grão de bico. A farinha de grão de bico, ela deixa sabor residual na receita. Então, se você adiciona em maior quantidade no seu mix, o sabor vai sobressair no seu bolo. Você pode ter um bolo com sabor de grão de bico. Então, é importante que você conheça também essas funções por esse motivo, porque muitas receitas deixam sabor residual quando utilizadas em excesso. A única que tem sabor neutro é a farinha de arroz. Então, a farinha de arroz tem sabor neutro, por isso que ela é utilizada como base nas nossas preparações sem glúten, tá? Por isso que ela é mais utilizada, porque ela não tem sabor e nem aroma, e tem coloração clara. Então, ela é a mais utilizada e eu utilizo sempre ela como base, como principal, e agrego outras farinhas em menores proporções para complementar esse mix de farinhas de estrutura. Então, essa parte de farinhas de estrutura eu utilizo compondo ele com outros tipos de farinhas, só que em menores quantidades. Por exemplo, a farinha de quinoa, ela deixa sabor amargo nas preparações. Então, o ideal é que você adicione 10 gramas, 20 gramas, dependendo da quantidade de mix de farinhas que você está fazendo, para que ela não deixe sabor residual. Se você adiciona demais, 50 gramas de farinha de quinoa, sua preparação vai ficar com gosto amargo. Então, é muito importante que você conheça as funções, conheça as características para você não estragar o seu bolo, tá? Não estragar a sua preparação.